Ela queria o meu marido e o meu filho. Mas Deus fez ela confessar tudo. Eu nunca imaginei que a minha vida poderia se transformar em um campo de batalha espiritual tão intenso. Tudo começou de uma forma tão simples, tão comum, que nem desconfiei do perigo que estava se aproximando. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não só me livrou como fez com que a verdade viesse à tona de uma maneira que só Ele poderia fazer. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero contar cada detalhe dessa luta, porque sei que muitas irmãs passam por coisas semelhantes e precisam saber que Deus não nos abandona. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando meu marido, João, começou a trabalhar em uma nova empresa. Ele sempre foi um homem dedicado, trabalhador e, acima de tudo, temente a Deus. Nossos cultos em família eram sagrados, e ele nunca deixava de orar conosco antes de sair para o trabalho. Nossa família era pequena, só nós 3, eu, ele e nosso filho Pedro, que na época tinha apenas 5 anos. Pedro era uma criança alegre, cheia de vida, e João era um pai presente, que adorava brincar com ele depois do trabalho. Mas foi justamente no trabalho que as coisas começaram a mudar. João começou a chegar mais tarde em casa, sempre com desculpas de que o serviço estava muito pesado. No início eu não desconfiei de nada, afinal, ele sempre foi um homem honesto, e eu confiava nele. Mas com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças. Ele ficava distraído durante as orações, respondia às minhas perguntas com monossílabos e às vezes, quando eu ligava para ele durante o dia, sua voz parecia diferente, como se estivesse tenso. Uma noite, depois de Pedro dormir, resolvi conversar com ele. Sentei ao seu lado no sofá e perguntei, com todo carinho, João, tem algo errado? Você não tem sido o mesmo ultimamente. Ele suspirou, passou a mão no rosto e disse, não, minha filha, é só o trabalho mesmo. Você sabe como é, né? Tem que dar conta de tudo. Eu aceitei a explicação, mas algo dentro de mim não se conformou. Naquela noite, antes de dormir, orei a Deus pedindo que me mostrasse a verdade, porque se havia algo errado, eu precisava saber para poder lutar em oração. Os dias foram passando, e as coisas só pioraram. João começou a sair nos fins de semana com os colegas de trabalho, algo que ele nunca havia feito antes. Uma vez ele chegou em casa com um perfume diferente, um cheiro doce que não era o dele. Quando perguntei, ele disse que tinha pegado carona com um amigo que usava aquele perfume. Mas eu conhecia meu marido. Ele sempre foi cuidadoso com a higiene, sempre usava o mesmo desodorante, a mesma água de colônia. Aquilo me deixou intrigada. Foi então que comecei a notar que Pedro também estava estranho. Ele, que sempre corria para os braços do pai quando João chegava, começou a ficar mais quieto, como se estivesse com medo. Uma tarde, enquanto brincávamos no quintal, perguntei a ele, filho, o papai tem te tratado bem? Ele baixou a cabeça e murmurou, sim, mamãe. Mas seus olhos diziam outra coisa. Aquilo me partiu o coração. O que estava acontecendo com a minha família? Decidi que precisava orar mais. Todas as noites, depois que todos dormiam, eu me ajoelhava ao lado da cama e clamava a Deus. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Se há algo de errado, me mostra. Se a luta espiritual, me dá forças para vencer. Não deixe que o inimigo destrua o meu lar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu suplicava. Às vezes, eu sentia uma paz tão grande que achava que tudo não passava de imaginação minha. Mas em outros momentos, uma angústia tão profunda tomava conta de mim que eu mal conseguia respirar. Até que um dia, algo aconteceu que me deixou ainda mais preocupada. João chegou em casa com um presente para Pedro, um carrinho novo, daqueles que o menino tanto queria. Mas quando Pedro viu o brinquedo, em vez de ficar feliz, ele começou a chorar. João ficou confuso e perguntou, o que foi, filho? Você não gostou? Pedro apenas balançou a cabeça e correu para o quarto. Quando fui atrás dele, ele se jogou nos meus braços e disse, entre soluços, mamãe, eu não quero esse carrinho. Eu quero o papai de volta como era antes. Aquilo foi como um soco no estômago. Algo estava muito errado. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei de joelhos até o amanhecer, orando e chorando. Pedi a Deus que me desse um sinal, que me mostrasse o caminho. E foi então que uma palavra veio ao meu coração, vigia. Não era uma voz audível, mas uma certeza tão forte que não tinha como ignorar. Precisava ficar atenta porque o inimigo estava agindo. No dia seguinte, resolvi ir até a empresa onde João trabalhava. Não era comum eu fazer isso, mas algo me impulsionava. Cheguei lá e perguntei por ele. A recepcionista me olhou com estranheza e disse, o João não está aqui hoje. Ele tirou o dia de folga. Aquilo me deixou confusa, porque ele havia saído de casa como se fosse trabalhar normalmente. Voltei para casa com o coração apertado e quando cheguei, encontrei João no sofá, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido.
João, o que está acontecendo? Você não foi trabalhar hoje? Ele se assustou ao me ver e gaguejou. Eu tive que resolver umas coisas. Por que você foi lá? Sua reação só aumentou minhas suspeitas. Naquele momento, tive certeza de que ele estava mentindo. Mas mentindo sobre o quê? Decidi que não poderia mais ficar em silêncio. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, sentei com João e disse: João, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que tem algo errado. Você não tem sido o mesmo. Pedro está sofrendo, e eu não aguento mais ver minha família assim. Se tem algo que você precisa me dizer, agora é a hora. Ele baixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente olhou para mim, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Minha filha, eu não sei por onde começar. Eu nunca quis magoar você nem o Pedro, mas eu me envolvi com uma mulher do trabalho. Não foi nada físico, pelo menos não ainda, mas nós temos conversado muito, e eu sinto que estou me afastando de você sem querer. Aquelas palavras foram como facadas no meu coração. Eu nunca imaginei que ouviria algo assim do meu marido, um homem que sempre foi tão dedicado a Deus e à família. Mas o pior ainda estava por vir. João continuou. Ela tem falado muito do Pedro também. Diz que adora crianças, que sempre quis ter um filho, mas nunca teve a oportunidade. Ela até já deu presentes para ele, por isso eu trouxe aquele carrinho ontem. Mas agora eu vejo que foi um erro. Pedro deve ter sentido que algo não estava certo. Aquilo me deixou gelada. Não era só o meu marido que ela queria. Ela queria o meu filho também. Naquele momento senti uma raiva tão grande que nunca havia sentido antes. Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim disse: não é contra carne e sangue que lutamos. Respirei fundo e disse a João: nós vamos orar. Agora. E ali mesmo, de joelhos na sala, começamos a clamar a Deus. João chorava pedindo perdão, pedindo forças para resistir àquela tentação. Eu orava por ele, pelo nosso filho, pela nossa família. Foi uma das noites mais longas da minha vida. No dia seguinte, João foi trabalhar determinado a terminar tudo com aquela mulher. Mas quando voltou para casa, sua expressão era de derrota. Ela não aceita minha filha. Ela diz que me ama, que não vai desistir. Ela até ameaçou contar para todo mundo na empresa que eu a assediei se eu não ficar com ela. Aquilo me deixou desesperada. O inimigo estava usando todas as armas possíveis para destruir o nosso lar. Mas eu não ia desistir. Reuni as irmãs da congregação e pedi que orassem conosco. Não contei detalhes, só disse que estávamos passando por uma luta espiritual muito forte e precisávamos de apoio. Elas se juntaram a mim em oração, e aquela união foi como um bálsamo para minha alma. Saber que não estávamos sozinhos naquela batalha me deu forças para continuar. Enquanto isso, comecei a notar que Pedro estava tendo pesadelos. Ele acordava no meio da noite gritando, e quando eu ia consolá-lo, ele dizia que sonhava com uma mulher ruim que queria levá-lo embora. Aquilo me deixou apavorada. O inimigo estava atacando até a mente do meu filho. Comecei a orar sobre ele todas as noites, ungindo sua testa com óleo e declarando a proteção de Deus sobre sua vida. Uma noite, depois de mais um pesadelo, Pedro me olhou com olhos cheios de medo e disse: mamãe, eu não quero ir com aquela moça. Ela diz que vai me dar doces e brinquedos, mas eu não quero. Eu quero ficar com você e com o papai. Aquilo me deixou arrasada. Como uma pessoa poderia ser tão cruel a ponto de manipular uma criança inocente? Mas também me deu certeza de que estávamos no caminho certo. O inimigo estava desesperado, e isso significava que estávamos vencendo. João, por sua vez, estava cada vez mais determinado a se livrar daquela situação. Ele começou a evitar a mulher no trabalho, a não responder suas mensagens, mas ela não desistia. Até que um dia, ela apareceu na porta da nossa casa. Eu estava sozinha com Pedro quando a campainha tocou. Ao abrir, me deparei com uma mulher bem vestida, com um sorriso falso no rosto. Oi, você deve ser a esposa do João, né? Eu sou a Laura, colega de trabalho dele. Ele esqueceu uns documentos importantes no carro e pediu para eu trazer aqui. Ela estendeu a mão com os papéis, mas eu não os peguei. Em vez disso, olhei nos seus olhos e disse: João não me falou nada sobre documentos. E eu não gosto de pessoas que aparecem na minha casa sem aviso. Ela ficou surpresa com a minha reação, mas não se abalou. Ah, deve ter sido um mal-entendido. Bem, então eu vou deixando aqui mesmo. Ela colocou os papéis em cima de uma mesinha do lado de fora e foi embora. Mas antes de ir, olhou para Pedro, que estava escondido atrás de mim, e disse: que menino bonito você tem, hein? Deve ser muito inteligente. Aquilo me deixou enojada. Fechei a porta com força e corri para abraçar meu filho, que estava tremendo. Naquele dia eu não aguentava mais. Peguei Pedro, coloquei no carro e fui até a casa da irmã Maria,
uma serva de Deus que sempre teve um dom de oração muito forte. Cheguei lá chorando, contei tudo o que estava acontecendo, e ela me disse: minha filha, isso não é brincadeira. Essa mulher está sendo usada pelo inimigo para destruir sua família. Mas Deus é maior. Nós vamos jejuar e orar até que Ele intervenha. E foi o que fizemos. Por 3 dias eu, a irmã Maria e mais 2 irmãs da congregação nos reunimos em jejum e oração. Clamávamos a Deus dia e noite, declarando que aquelas amarras seriam quebradas, que a verdade viria à tona, que o nosso lar seria restaurado. No 3º dia, enquanto estávamos orando, senti uma paz tão grande que soube que Deus havia ouvido nossas súplicas. No dia seguinte, João chegou em casa com uma expressão que eu não via há muito tempo: alívio. Ele sentou ao meu lado e disse: minha filha, Deus ouviu nossas orações. Hoje a Laura foi demitida. Ela fez algo muito errado no trabalho, algo que não tinha como esconder, e o patrão a mandou embora. Mas antes de sair, ela veio até mim e confessou tudo. Meu coração disparou. Confessou o que, João? Ele respirou fundo e contou. Ela disse que estava obcecada por mim, que queria destruir nosso casamento para ficar comigo. Mas o pior é que ela confessou que tinha feito um trabalho espiritual contra nós. Disse que uma amiga dela, que é envolvida com coisas erradas, tinha feito um trabalho para que eu me afastasse de você e para que Pedro ficasse doente, para que você ficasse tão desesperada que desistisse de lutar. Mas hoje ela chegou chorando, dizendo que não aguentava mais, que algo estava a apertando, que ela não conseguia dormir, que via sombras a perseguindo. Ela pediu perdão, minha filha. Disse que não sabia no que tinha se metido. Aquilo foi como um peso saindo das minhas costas. Deus havia ouvido nossas orações de uma maneira tão poderosa que até mesmo aquela mulher teve que confessar a verdade. João continuou. Ela ainda disse que vai procurar ajuda, que quer se afastar daquelas coisas. Eu não sei se é sincero, mas sei que Deus agiu. E agora, minha filha, eu peço perdão a você. Eu nunca deveria ter dado brecha para o inimigo. Nunca deveria ter deixado que aquelas conversas continuassem. Mas juro que, com a ajuda de Deus, vou reconstruir a confiança que você tinha em mim. Aqueles dias que se seguiram foram de muita oração e restauração. João se dedicou ainda mais à família, e Pedro, aos poucos, foi voltando a ser a criança alegre que sempre foi. Os pesadelos pararam, e ele voltou a correr para os braços do pai quando João chegava em casa. Eu, por minha vez, aprendi uma lição que nunca vou esquecer. O inimigo não descansa, mas Deus é maior do que qualquer batalha. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada momento. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava agindo nos bastidores, preparando a vitória. Aquela mulher que queria destruir minha família acabou confessando tudo, não por bondade, mas porque a mão de Deus estava sobre ela. E o nosso lar, que esteve à beira do abismo, foi restaurado de uma maneira que só Deus poderia fazer. Por isso, hoje eu levanto minhas mãos em gratidão. Gratidão por um Deus que ouve nossas orações, que luta por nós quando não temos mais forças, que protege nossos filhos e restaura nossos lares. Que este testemunho sirva de encorajamento para todas as irmãs que estão passando por lutas semelhantes. Não desistam. Ore sem cessar. Jejuem. Busquem a Deus de todo o coração. Porque Ele é fiel e no tempo certo, fará com que a verdade venha à tona e a vitória chegue. Que Deus abençoe a cada um que leu esta história. Que Ele fortaleça os lares, proteja os casamentos e cubra cada família com seu sangue precioso. Em nome de Jesus, amém. Aquela noite, depois que tudo veio à luz, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, revivendo cada palavra daquela confissão forçada. Não era apenas alívio que eu sentia, era um peso imenso saindo das minhas costas, como se Deus tivesse tirado de mim um fardo que eu nem sabia que carregava. Mas junto com isso veio uma pergunta que martelava na minha mente. Como uma pessoa pode ser tão cruel a ponto de querer destruir uma família inteira? E mais do que isso, como eu não percebi antes? João estava ao meu lado, respirando profundamente, como se finalmente pudesse descansar depois de meses de angústia. Eu encostei a cabeça no ombro dele e chorei em silêncio. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque mesmo quando tudo parecia escuro, Deus estava lá, guiando cada passo. Lembrei-me das noites em que eu orava até adormecer, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade. Lembrei das vezes em que João, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, se ajoelhava ao meu lado e dizia: Senhor, protege nossa família. Não deixe o inimigo vencer. E Deus ouviu. Ele sempre ouve. No dia seguinte, acordei com um sentimento de paz que não sentia há muito tempo. Pedro já estava levantado, brincando no quintal com seu cachorrinho, como se nada tivesse acontecido.
Crianças são assim, Deus as protege de uma maneira especial, e mesmo quando o inimigo tenta atingi-las, o Senhor as guarda com sua mão poderosa. Chamei-o para perto e o abracei forte. Mamãe te ama muito, filho. Nunca esqueça disso, não importa o que aconteça. Ele me olhou com aqueles olhos brilhantes e disse, como só uma criança pode dizer, eu sei, mãe. Deus também me ama. Aquilo me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Mas a batalha não tinha terminado. Porque mesmo com a confissão, ainda havia feridas para sarar. João e eu sabíamos que não podíamos simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Precisávamos falar. Precisávamos orar juntos. Precisávamos reconstruir a confiança, tijolo por tijolo. Naquela tarde, depois do almoço, sentamos os três na sala. Eu, João e Pedro. João pegou a Bíblia e abriu em Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele leu em voz alta pausadamente, como se cada palavra fosse um remédio para nossas almas. Depois, fechou os olhos e começou a orar. Pai Celestial, obrigado por nos livrar das garras do inimigo. Obrigado por não nos deixar ser destruídos. Senhor, agora pedimos que o Senhor restaure o que foi quebrado. Dá-nos sabedoria para perdoar, mas também para não esquecer a lição. Protege nosso filho, Senhor. Não deixe que nenhuma semente de amargura cresça no coração dele. E nos ajude, Pai, a ser uma família mais forte, mais unida, mais dependente de Ti. Pedro, mesmo pequeno, repetia amém depois de cada pedido. E eu, com lágrimas nos olhos, só conseguia agradecer. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho espiritual. Não bastava só saber que Deus tinha nos livrado, precisávamos nos armar para que aquilo nunca mais acontecesse. Começamos a jejuar juntos, eu e João, pedindo a Deus que nos desse discernimento. Porque o inimigo não desiste fácil. Ele volta com outras estratégias, outras mentiras, outras armadilhas. E nós não podíamos baixar a guarda. Uma irmã da congregação que já havia passado por lutas semelhantes, nos deu um conselho que marcou profundamente. O inimigo ataca mais onde há mais luz. Se ele está investindo contra vocês, é porque Deus tem um propósito grande para esta família. Não desanimem. A batalha é sinal de que vocês estão no caminho certo. Isso nos deu forças para continuar. Uma das coisas que mais me impressionou foi como Deus usou até os pequenos detalhes para nos proteger. Lembro que semanas antes de tudo ser revelado, Pedro começou a ter medo de uma boneca que ganhará de presente. Era uma boneca comum, mas ele dizia que ela olhava para ele de noite. João e eu, no começo, achamos que era imaginação de criança. Mas depois, quando soubemos de tudo, entendemos. Deus estava alertando nosso filho, à maneira dele, que algo não estava certo. Aquela boneca tinha sido dada por ela, a mesma mulher que tentará se aproximar de João e que nas suas conversas com Pedro sempre elogiava. Como era bom ter um pai carinhoso como o dele. Hoje, quando olho para trás, vejo a mão de Deus em cada detalhe. Até nas coisas que pareciam sem importância, Ele estava nos guiando. Mas havia algo que ainda me incomodava. Por que Deus permitiu que passássemos por isso? Não era revolta, era uma busca por entendimento. Até que em uma das nossas noites de oração, o Espírito Santo me trouxe uma passagem à memória, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. Entendi então que Deus não nos abandonou na prova, Ele nos refinou. Aquela luta nos tornou mais dependentes dele, mais unidos como família, mais atentos aos sinais do inimigo. E acima de tudo, nos deu um testemunho para abençoar outras pessoas. Uma noite, enquanto João e eu estávamos orando, ele me contou algo que nunca tinha me dito antes. Você lembra daquele dia em que eu cheguei em casa tão abalado, como se tivesse visto um fantasma? Foi porque ela me abordou no trabalho, falando coisas que não deveria. Na hora, eu senti um frio na espinha e só consegui pensar. Isso não é de Deus. Saí dali e fui direto para a igreja, me ajoelhei e pedi a Deus que me livrasse daquele laço. Não contei na época porque não queria te preocupar, mas Deus já estava agindo. Aquilo me fez ver como Deus trabalha de maneiras que não enxergamos. Enquanto eu orava em casa, João orava no trabalho. Enquanto eu jejuava, ele buscava força na palavra. E Deus, em sua fidelidade, ouviu cada clamor. Com o tempo, aprendemos que a vitória não é só o fim da batalha. É a transformação que ela opera em nós. João e eu nos tornamos mais abertos um com o outro. Passamos a orar mais juntos, a ler a Bíblia em família, a ensinar Pedro desde cedo a reconhecer as vozes que não são de Deus. Aprendemos que o inimigo não precisa de grandes portas para entrar.
Às vezes, um elogio mal intencionado, uma palavra de dúvida, um presente com segundas intenções já são suficientes para semear discórdia. Mas também aprendemos que quando Deus está no controle, até as armadilhas do inimigo se tornam oportunidades para crescermos na fé. Um domingo depois do culto, uma irmã se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, eu passei por algo parecido o ano passado. Meu marido quase caiu em tentação por causa de uma colega de trabalho. Eu não sabia como lidar, até que uma irmã me falou para jejuar e orar. Hoje, graças a Deus, nosso lar está restaurado. Seu testemunho me fez lembrar de como Deus é fiel. Aquilo me mostrou que quando Deus nos livra não é só por nós, é para que possamos ser luz para outros que estão na escuridão. Hoje, quando vejo Pedro brincando, quando sinto a mão de João na minha, quando ouvimos juntos um sermão na congregação, sinto uma gratidão que não cabe em palavras. Porque Deus não só nos livrou, Ele nos deu uma família mais forte, um amor mais profundo e uma fé inquebrantável. Se você está passando por uma luta semelhante, não desanime. O inimigo pode até rir por um tempo, mas a vitória final é de Jesus. Ore, jejue, busque a Deus com todo o seu coração. Ele não falha, Ele não abandona, Ele restaura. E quando a batalha terminar, você vai olhar para trás e ver que em cada lágrima, em cada noite de insônia, em cada oração desesperada, Deus estava lá, preparando a sua vitória. Que Deus abençoe e proteja cada lar. Que Ele fortaleça cada casamento e cubra cada família com seu sangue precioso. Em nome de Jesus, amém.